segundo livro dos Reis, capítulo 2, de 7 a 14. Mas antes de nós lermos o texto, vamos recapitular o que aconteceu, Luiz, querido diácono, até aqui. Vamos lembrar então. Irmão, vocês se lembram que Elias está para ser tomado por Deus. Lembram? Ele será levado, segundo os discípulos dos profetas, sobre a cabeça de Eliseu. Ele será levado às alturas de Elias. E então Elias começa a se despedir dos discípulos de profetas. Ele passa por algumas cidades se despedindo dos discípulos. E os discípulos de profetas sabem, de alguma forma, o texto não diz como eles ficaram sabendo, se Deus os revelou, se o próprio Elias, como falou com Eliseu, falava dessas coisas, que Deus estava para levá-lo. Mas o ponto é que os discípulos de profetas sabiam que Elias seria levado. Então ele está se despedindo desses profetas. E agora nós leremos o texto em que finalmente, estando a sós Elias e Eliseu, Deus vai tomar Elias num redemoinho e tirá-lo da presença de Eliseu. Mas não sem antes Eliseu, o discípulo de Elias, o profeta sucessor, fazer um pedido a Elias. Porque nesse momento tão importante e definitivo, Elias diz a Eliseu: me peça aquilo que você quer que eu te faça. E aí Eliseu fará um pedido a Elias, antes que Elias fosse tomado dele. Olha aí o texto então. Versículo de número 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me dê, ou que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Vamos orar. Deus santo e bendito, nós sabemos que o Deus de Elias e Eliseu está aqui, ó Deus, conosco, ó Pai, e que teu Espírito está em nosso coração. Fala-nos, ó Deus, por tua palavra. Ó Deus presente conosco. Assim nos abençoe, nós rogamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora está próximo da hora em que Elias será levado ao céu. E nós vimos, na última vez que vimos esse texto, que um dos motivos pelos quais, e nós lembramos disso, né? Vocês se lembram? Que quando Elias está visitando cada cidade, onde estão ali as escolas dos discípulos de profetas, Elias insiste a Eliseu para ficar na cidade e deixar ele só. Lembram-se? No texto que nós vimos já alguns domingos atrás, você vê Elias falando com Eliseu: fica aqui que eu vou a tal lugar, que eu vou a Gilgal. Fica aqui que eu vou a Jericó. Fica aqui. E Eliseu insiste em junto. Olha, não te deixarei ir. Eu vou onde você for. E aí Elias se dá por convencido e permite que Eliseu esteja com ele. Nós vimos num sermão passado que Elias propunha isso a Eliseu, dele permanecer no local enquanto Eliseu deixava o local, para testar provavelmente Eliseu, para ver o nível ou o grau de comprometimento de Eliseu
com a obra do Senhor. E nisso Eliseu foi testado e aprovado. Porque ele continuou ao lado do profeta, até que o profeta, como vimos na leitura, fosse tomado por Deus. Eliseu nunca mais o visse. Mas até isso acontecer, Leda querida, minha irmã, Eliseu esteve ao lado de Elias. Então ele foi aprovado. A sua perseverança em estar com os santos foi aprovada. Ele estava pronto para ser um profeta do Senhor. Mas há outra coisa que os estudiosos do texto pensam e argumentam como uma possibilidade do porquê Elias estava insistindo com Eliseu para não acompanhá-lo. Não só porque queria prová-lo, como nós vimos, mas também porque talvez Elias queria não ostentar este momento de glória em ele ser tomado por através de um redemoinho à presença de Deus. Ele não queria ostentar isso e nem fazer disso um espetáculo. É uma possibilidade. Ainda mais se Eliseu, ou melhor, ainda mais se Elias tivesse o espírito de Paulo. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo passou por uma grande experiência? Ele vai narrá-la, vai contá-la lá em 2 Coríntios 12. Lembram-se? Conheço um homem, que se dentro do corpo ou fora do corpo, eu não sei muito bem, mas que foi levado até o terceiro céu. Lembram-se? Diz assim o texto. Conheço um homem em Cristo, diz Paulo. E esse homem, nós veremos ele mesmo. Que há 14 anos, sem falar disso. 14 anos, sem contar a ninguém essa experiência. Que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, diz Paulo. E ouviu este homem palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Que experiência, não? Há 14 anos, Paulo havia sido levado ao terceiro Deus, à presença de Deus, lugar do paraíso. E ouviu de Deus coisas que nenhum homem jamais poderia ter ouvido. E aí Paulo diz assim, continua. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Ou seja, eu me glorio pela bênção que Deus me deu de ter passado por a experiência, mas não para me fazer grande. Não de mim mesmo, não contando vantagem dessas coisas. Aí Paulo continua, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque é verdade, porque direi a verdade. Aconteceu isso mesmo, mas abstenho-me de falar essas coisas que experimentei, essa glória que eu obtive da parte de Deus, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou seja, o meu comportamento fiel e onde me ouve, a palavra do evangelho fiel que eu prego. 2 Coríntios 12, 2, 6. Se nós entendemos bem, conhecemos bem o contexto que Paulo escreve aos Coríntios, Paulo está defendendo o seu apostolado, porque na igreja lá em Corinto, naquela época, penetraram falsos mestres, falsos crentes, que tentavam denegrir a imagem de Paulo. E Paulo está defendendo o seu apostolado, porque ao fazê-lo, ele está defendendo a mensagem do evangelho. E aí Paulo é obrigado a contar estas coisas da experiência dele, de ir e ter ao terceiro céu. Mas ele não queria contá-las, porque ele disse que há 14 anos isso aconteceu, e ele nunca falou isso para ninguém. E ele disse que não se gabava dessas coisas, embora poderia se gloriar porque são verdade, porque ele não queria chamar a atenção por essas coisas, mas ele queria chamar a atenção dos servos de Cristo pelo seu comportamento cristão e pela mensagem que ele pregava. E aí, a prova disso é que na continuação do capítulo 12, lá no versículo 11 de 2 Coríntios, Paulo diz assim, tenho me tornado insensato ao falar dessas coisas. Vocês me constrangeram a isso. 2 Coríntios 12, 11. Eu falando dessas coisas, dessas experiências, eu ajo como insensato. Eu não devia falar dessas experiências. Elas são minhas experiências. Mas vocês me obrigam, me constrangem a falar. Mas eu não devia. Veja, o ponto aqui. Paulo não se ostenta na igreja por essas experiências. Ele está preocupado em ter uma vida santa e pregar fielmente o evangelho. Ele se preocupa que as pessoas vejam isso nele. Se é assim, como é de fato, Elias tinha o mesmo espírito de Paulo. Talvez por isso ele tenha dito a Eliseu, fica aqui. Porque imagine, se Elias fosse alguém preocupado com o nome dele, com a glória dele,
Ele queria o maior número possível de telespectadores naquele dia que ele foi levado ao céu. Convenhamos, não acontece todo dia. Para que todos vissem o grande profeta que ele é. Mas ele disse a Eliseu, fica aqui. E tendo atravessado o Jordão, se distanciou dos profetas que o seguiam. Como diz o versículo 7. Foram 50 homens dos discípulos profetas que o seguiam. Mas ele passou o Jordão e não permitiu que ninguém passasse. Somente Eliseu, porque insistiu muito. Mas Elias não queria que ninguém estivesse lá. Interessante isso. Olha o que disse um teólogo. Elias sabia que Deus tinha um plano dramático para o fim de sua vida terrena, mas estava perfeitamente disposto a permitir que tudo acontecesse em particular, sem que ninguém mais soubesse. Um teólogo disse acertadamente: o desejo evidente do profeta de morrer sozinho nos envergonha quando nós nos lembramos de quão ansiosos estamos para contar aos homens, por todos os meios disponíveis, o que estamos fazendo pelo Senhor. O desejo, Bruno, meu irmão querido, do profeta Elias de morrer sozinho e passar pelaquela experiência em particular, nos constrange quando nós pensamos que nós fazemos questão muitas vezes, Deus nos guarde, mas nós fazemos questão muitas vezes de, por todos os meios possíveis e disponíveis, que todos saibam do que nós fazemos pelo Senhor, quando deveríamos fazer o contrário. Fazer as coisas para o Senhor, por amor ao Senhor, e não nos importando se os homens vão saber ou não saberão, não importa, porque fazemos ao Senhor. Se Ele quiser nos exaltar diante dos homens, Ele o fará, se não, é para o Senhor que fazemos, e receberemos galardão no último dia. Que palavra propícia nesses tempos de mídias sociais, de glória terrena, de exposição desnecessária, onde as pessoas estão mais preocupadas em parecer do que ser. Em fingir e demonstrar publicamente uma vida com Cristo que não tem. Porque, irmãos, convenhamos. Por favor, convenhamos. É muito fácil eu, no meu Instagram, mostrar uma vida que eu não tenho. É muito fácil. Eu escolho as melhores fotos, aquelas que eu estou feliz, as fotos das melhores viagens, e vou aparecendo alguém que está pleno. Coloco foto, quando eu estou na igreja, da minha pose em oração. Quem tirou a foto não estava em oração. Claro, né? Óbvio, né? Alguém não estava orando naquela hora. Deveria, mas não estava. Você vai em culto hoje, e as pessoas ficam se filmando. Eu fui num culto um tempo atrás, que tinha uma senhora, que enquanto nós cantávamos, ela estava lá. Irmãos, que loucura é essa? Não. Que loucura é essa? Que loucura é essa? O que é isso, irmão? Nós perdemos a consciência do que é um culto? Do que nós estamos fazendo aqui? Ou nós queremos ter forma de piedade, negando o poder dela? Essas coisas não têm poder nenhum contra a tentação. Filmar-se em culto não tem poder nenhum contra Satanás. Que Deus nos livre dessas coisas. E nos dê uma fé sincera diante de Deus e uma vida real diante dele, na intimidade do nosso lar. Porque o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar. Versículo 7 diz então que foram 50 homens dos discípulos dos profetas e acompanhando Elias e Eliseu. Mas em certo momento eles pararam a certa distância deles. Eles ambos, Elias e Eliseu, pararam junto ao Jordão. E olha o que aconteceu. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas com o manto, as quais dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. É interessante que esse acontecimento, essa intervenção divina através do profeta Elias, lembra o que aconteceu com Josué. Quando Josué passou com o povo o Jordão. Olha o que diz em Josué 3, eu vou ler para vocês. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo,
E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas, que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que ficava ao lado de Sardã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Ou seja, o mar parou, o mar se dividiu do Jordão. Então passou o povo defronte de Jericó pelo Jordão. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Josué 3, 14 a 17. Irmãos, o Deus de Josué é o Deus de Elias. E como nós veremos, é o Deus de Eliseu, porque ambos farão a mesma coisa. É o mesmo poder, é o mesmo Deus que está agindo, independente de quem são os homens. Se é Josué, se é Elias ou se é Eliseu, Deus continua o mesmo. O Todo-Poderoso Deus. E aqui nós aprendemos algo importante. Que, irmãos, para Elias ser levado à presença de Deus, ele teve que atravessar o Jordão, não é? Para muitos de nós aqui, talvez o Jordão seja a morte. A nossa morte é o Jordão, que nós teremos que atravessar. Quando Deus levar os seus fiéis para o céu, a morte será o Jordão deles. Que imediatamente antes de sua passagem à presença de Deus, eles deverão atravessar. E eles encontrarão um caminho. Certamente. Certamente. Minha irmã Lucinete, Bárbara, Micael, Ana, querido Juan, o crente encontrará um caminho seguro para a morte. Ele atravessará o Jordão de forma segura. Irmãos, a morte de Cristo é aquilo que dividiu as águas do Jordão para que nós passássemos em segurança. A morte de Cristo fez da morte para nós apenas o Jordão que se abre à presença de Deus. Por isso o apóstolo Paulo pôde zombar da morte dizendo: onde está a morte, o teu aguilhão, a tua ferida, o teu terror? A morte agora para nós é o Jordão que se abrirá para passarmos seguros à presença de Deus. Você deve entender assim. Você deve entender assim. Porque Deus disse ser assim. Para que no dia da sua morte, no dia da minha morte, nós estejamos seguros. Naquele dia que o Jordão se abrir. Para nos dar passagem à presença de Deus. Que dia glorioso será esse dia. Que dia glorioso é o dia do nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. No dia em que nós passarmos o Jordão. Deu para entender, irmãos? A morte para você que crê em Jesus é a passagem, Pedro, meu irmão querido. A passagem do Jordão. É apenas, e pela graça, o que ela é. É o que é a morte para você. O acesso, o caminho que te levará. Veja o poder de Cristo. Ele transformou a morte, Ana, a tua pior inimiga, em uma amiga, em quem te conduzirá a Cristo Jesus. Veja o poder de Cristo. Veja o poder dele. Nos tirou o medo da morte. Nos livrou do medo da morte e do inferno. Veja o poder dele. Só ele tem essa promessa. Só ele pode dar essas coisas. Vamos mais. Agora, do outro lado do Jordão, Elias será levado ao céu. Olha, irmãos, uma vez que Eliseu for aprovado e aprovado, na sua persistência estar do lado de Eliseu, agora Elias pode dar a Eliseu o que ele deseja. Mas vamos ver o que Débora, minha irmã, e Jonatas, e Felipe, querido, Eliseu pediu algo difícil para Elias. Tanto que Elias vai dizer, dura esse pedido. Vamos ver, olha aí. Versículo 9. Havendo eles passado para o outro lado, a outra margem do Jordão, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te
que me toque por herança porção dobrada do teu Espírito. Irmãos, o que Eliseu queria com esse pedido? Será que Eliseu queria que Elias lhe desse do seu Espírito para que Eliseu fosse 2 vezes mais profeta do que Elias? Porque ele diz, eu peço porção dobrada do teu Espírito. Eu quero ser mais profeta do que tu foste. Será que é isso? É verdade, entretanto, que o período em que Eliseu foi profeta foi quase 2 vezes maior do que o período que Elias foi profeta. E é verdade também que quase 2 vezes mais Eliseu operou milagres do que Elias. Se você contar os milagres relatados na Bíblia de Elias e Eliseu, você vai ver que quase 2 vezes mais Eliseu fez mais milagres, pelo amor de Deus, do que Elias. Será que é isso que Eliseu melhor estava pedindo? Eu quero ser mais profeta do que você? Maior do que você? Provavelmente não. Por quê? Qual desse termo aqui? Porção dobrada. Porção dobrada, meus irmãos, era a herança que um pai dava ao seu filho primogênito. A ideia aqui não é que Eliseu quer ser maior do que Elias. A ideia aqui é que Eliseu vê em Elias como um pai e quer ter a sua bênção, a sua herança. E essa herança é o Espírito que guiou sempre Elias. É isso que Eliseu quer de Elias, o Espírito do pai dele. Veja só o que a Bíblia fala sobre porção dobrada e a questão do pai dar ao primogênito essa porção. Olha o que Deuteronômio diz. Mas ao filho, reconhecido por primogênito, dar-lhe-á a porção dobrada de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Deuteronômio 21, 17. Ao filho primogênito, dará a porção dobrada, porque é direito dele, como primogênito. Quando Deus fala a Israel como seu filho, lembra que no Antigo Testamento, Deus trata Israel como filho dele. Lembra quando ele envia Moisés a Faraó? Ele diz assim a Moisés, você dirá a Faraó, deixa ir o meu filho. Então Israel é o filho de Deus, certo? Que obviamente aponta para Cristo, que é o verdadeiro Israel, o filho de fato. Mas Israel é chamado filho de Deus. E olha o que Deus diz sobre a restauração do povo dele por meio do profeta Isaías. Em lugar da vossa vergonha, diz o Senhor ao filho Israel, tereis dupla honra, porção dobrada, que o pai dá para o filho. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança, que o pai dá para o filho. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, porção dobrada, e tereis perpétua alegria. Isaías 61, versículo 7. Eliseu, então, está pedindo a Elias, como um pai, que dê a ele a sua herança espiritual. É como se um filho desejasse do pai a mesma vida santa. Oh, pai, o que eu queria mesmo é a tua vida santa. Eu queria que Deus me fizesse como o Senhor é. E não é à toa que quando Elias será levado pelo redemoinho a Deus, como é que Eliseu se refere a ele? Meu pai, meu pai, carros e cavaleiros de Israel. O que mais importava para Eliseu não era herdar os discípulos de Elias. Me dá os seus discípulos. Eu quero montar um séquito aqui de discípulos. Quero montar uma igreja. Me dá aí os seus discípulos para a minha igreja ser bem grande, bem numerosa. Não era o que mais importava. Para Eliseu, não importava também as honras de Elias. Eu quero ter as suas honras. O Senhor é reconhecido, é honrado, é famoso. Eu quero ter isso. Dá-me isso. Não. Nem os poderes. Dai-me os teus poderes. Esses poderes pelos quais opera milagres. Dai-me, como o mágico Simão tentou comprar com dinheiro o poder do Espírito Santo. Quando disse aos apóstolos, como diz Atos, eu dou dinheiro para vocês me darem esses poderes, me vender esses poderes. Aí Pedro diz, para o inferno com teu dinheiro, porque julgaste adquirir os dons de Deus através dele. Converta-se, porque você está em fel de amargura. Talvez haja esperança para ti. Não. Eliseu não é destes. Ele não quer fama. Ele não quer seguidores. Ele não quer dinheiro. Ele quer o Espírito de Deus. Eliseu sabe que seu ministério só será efetivo pelo Espírito de Deus. Eliseu sabe que sem o Espírito de Deus, nada ele poderia realizar. Eliseu sabia que para ser o sucessor de Elias, ele carecia
do Espírito de Deus. E eu passo aqui a aplicação a nós, meus irmãos. Nenhuma obra real e efetiva para Deus em prol de sua igreja pode ser realizada sem o Espírito. Por isso, meus irmãos, quando a Bíblia lá em Atos diz da escolha dos diáconos, lembram-se? Quando a igreja tem necessidade de pessoas, homens ajudando ali no ofício diaconal, por isso que era necessário que eles fossem cheios do Espírito. Olha o que os apóstolos falam. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Atos 6, 3. Barnabé, lembram-se de Barnabé? O filho da consolação de Atos? Lembra da reputação dele? A reputação dele era grande, sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Atos 11, 24, que ele era cheio do Espírito de Deus. Não é em vão que Paulo exortou em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Irmãos, essa é a herança que alguém mais pode e deve desejar da parte de Deus, ter do seu Espírito. Meus irmãos, é isso que devemos buscar e almejar diante de Deus. Todos nós devemos olhar ao nosso redor e notarmos aqueles que são cheios do Espírito. Aqueles homens e mulheres que são fiéis a Cristo, que são fervorosos em oração, bondosos em suas ações, misericordiosos para com os pecadores, firmes na palavra, piedosos em suas vidas, e assim pedimos a Deus que nos dê porção dobrada deste Espírito dos santos. Senhor, faz-me como aquele santo, faz-me como aquela santa, ó Deus, me dê daquele Espírito, ó Pai, me dê do Espírito do meu pai que foi um crente, me dê do Espírito da minha mãe que foi um crente. Se você não teve um pai, uma mãe cristã, ou não os tem, então olhe para o seu pai, o seu irmão, a sua mãe em Cristo e diga, dai-me desse Espírito, ó Deus. Meu irmão jovem querido, minha jovem querida, isso é particularmente importante para vocês. É importante para todos, mas particularmente para vocês, jovens aqui. Que vocês estão numa fase, meus irmãos, que vocês se apoiam em pessoas para moldarem a sua vida. Vocês estão numa fase que vocês estão buscando referencial, pessoas para imitarem, para serem parecidos com elas. Então isso é deveras importante para vocês, para todos nós, e para vocês ainda mais. Olhem, meus jovens e irmãos queridos, olhem para os santos e desejem do mesmo Espírito que Deus deu a eles. Façam isso, meus queridos jovens, para o bem da vossa própria alma. Sem o Espírito de Deus, vocês nada poderão realizar realmente de bom. E vocês estarão, por consequência, condenados sem o Espírito de Deus. Não há nada mais que vocês possam almejar como herança do que o Espírito de Deus. Esta é a herança mais bendita que um homem ou uma mulher pode desejar e pode obter da parte de Cristo. Por isso Eliseu não duvidou. Ele disse, dá-me do teu Espírito porção dobrada. Mas a gente sabe que com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. E é isso que Elias vai dizer a Eliseu agora por causa do pedido dele. Olha aí, versículo 10. Tornou-lhe Elias a dizer, disse a Eliseu, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, você terá o que pediu, ou assim se te fará. Porém, se você não me vir quando eu for tomado, não se fará o que você pediu. Irmãos, por que era duro o pedido? A ideia aqui não é que o pedido não é bom. Ele é o melhor pedido que alguém pode fazer, irmão. A melhor oração, Senhor, dai-me do teu Espírito, enche-me do teu Espírito. Mas por que ele é duro? Porque não cabe a Elias dar. Mas é Deus que dá. Lembra-se? Deus é que derrama o seu Espírito. O vento sopra onde quer. Não ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito de Deus. Ninguém pode manipular o Espírito de Deus. Por isso que é falso, é fake. Esses cultos que ficam criando uma atmosfera, como se o Espírito estivesse ali, apaga a luz, aquele negócio, aquela música, aqueles mantras, aquilo tudo ali, meus irmãos, é tentativa de manipular o Espírito.
Mas o Espírito não é visto nessas coisas. Não descreve uma vida espiritual assim, com mantras e sensações e arrepios. O Espírito é visto através de uma vida de santidade, de obediência, de renúncia a si mesmo, de desprezo para com os desejos e amores do mundo. É nisso que o Espírito é reconhecido. Ele não pode ser manipulado por quem quer que seja. Tudo isso é falso. Não há poder nenhum nessas coisas. Mas há poder sim em uma vida santa. Obediente, grata, confiante, descansada em Cristo. Mas Elias não podia dar isso. Por isso ele disse, dura este pedido. Eu não posso te dar. Mas Deus pode te dar. Se você me ver sendo tomado, é porque Deus te aceitou. Se você não me vê, é porque o teu coração não é puro. E Deus não te aceitou. Eu acho que você está aprovado para ser um discípulo, pela sua persistência para comigo. Eu te falei para você ficar e você veio. Mas em última instância, não sou eu que te aprovo. Em última instância, não. Em última instância, é Deus. Se Deus se agradar de você e permitir que você veja a glória dele, então você terá o que você pediu. Mas se Deus não te agradar ou não se agradar de você, você não terá. É Deus que decide isso. Só Deus que faz isso. É por isso que o salmista, no Salmo 24, pergunta assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ele responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura de maneira enganosa. Este obterá do Senhor a bênção dobrada, a porção dobrada. E a justiça do Deus da sua salvação. Somente este alcançará de Deus a bênção. Somente o homem sincero. Somente a mulher sincera. Que pode até falhar e ser limitado em suas fraquezas, mas que ama, como nós vimos de manhã, ama verdadeiramente a Cristo. Lembram-se? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes. Eu te amo. Apesar de todas as minhas fraquezas. Tu sabes, Senhor, eu te amo, que eu tenho me esforçado. Tu sabes que eu te amo. Este homem receberá de Deus a sua bênção. Creio, meus irmãos, que aqui está uma verdade que vale mais que ouro. Você e eu só receberemos a bênção do Senhor se o seu e o meu coração for contrito e sincero diante dele. Lembram-se? Que todo homem traga da oferta aquele homem que o seu coração o moverá. O coração. Você só terá a porção dupla do Senhor se a desejar mais do que a sua própria vida. Você já pensou nisso? Por que nós não somos tão santos como às vezes desejamos ser? É porque nós não pedimos muito sobre isso. Eu tenho falado aqui nas reuniões de oração, às terças-feiras, que nós devemos orar mais por santidade. E veja, não que Deus não ouça as nossas orações e que não sejam justas as nossas orações diante de Deus, pedindo por saúde, por emprego, nada disso. Nós oramos por isso. Homens da Bíblia oraram por isso. Mas veja que isso não é verdade. Quantas poucas orações nós fazemos em busca de santidade? Quantas vezes você e eu oramos ao Senhor pedindo do seu Espírito? Quantas vezes eu e você oramos para sermos mais parecidos com Cristo? Quantas vezes você rogou a Deus para amar menos o mundo e mais a Ele? Veja como nós temos falhado. Examine a si mesmo. Veja como são poucas as nossas orações, se é que ainda são poucas, pedindo do Espírito de Deus. Com o coração desejoso de recebê-lo. Olha o que diz Deuteronômio 4. Buscarás o Senhor teu Deus, a sua bênção, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Veja.
Buscarás o Senhor teu Deus e o acharás. É uma promessa. Só que tem algo que é exigido. Quando fizeres de todo o coração, de toda a tua alma. Se não fizer assim, não achará. Não achará. Entendam isso? Entendemos eu e você? Se nós não buscarmos de todo o coração, nós não o acharemos. Mas se o fizermos, irmão, se derramarmos o nosso coração diante dele, a nossa vida, e confessarmos nossos pecados, então ele se fará achar. E ele se revelará como ele é, amoroso e poderoso. Veja o que Davi disse a seu filho, Salomão, quando estava para morrer. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor, meu filho Salomão, esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscardes, meu filho, de coração, ele deixará achar-se por ti. 1 Crônicas 28. Olha que oração olha que oração de um pai, que oração mais bendita. Filho, dá o seu coração ao Senhor. Ama de coração o Senhor. Busque-o de coração sincero. Não é de coração perfeito. Não é com a vida perfeita, porque nós não temos, nós somos pecadores, eu e você. Mas reconhecendo isso, busque ao Senhor de coração, clame por sua graça, sinceramente, e Ele se deixará achar. E Ele vos abençoará, e Ele vos dará do seu Espírito. Peça ao Senhor um coração sensível. Peça ao Senhor olhos que vejam. Lembra do que Elias disse a Eliseu? Se vires, será atendido o seu pedido. Peça ao Senhor, meu irmão, um coração que vê, um ouvido que ouve, uma alma que entende. Sabe por que muitas pessoas vêm à igreja e saem vazias? Saem do mesmo jeito, continuam nos seus pecados. É porque não têm olhos para ver, porque não pedem ao Senhor, não têm ouvidos para ouvir e não têm um coração contrito. É por isso que você pode ser, meu irmão e minha irmã, você vem tanto à igreja e nada muda, nada muda. Tudo piora espiritualmente, tudo piora, porque você não tem dado o seu coração a Cristo, você tem lutado, você tem sido orgulhoso, você tem sido prepotente, e você tem se afundado em dores e mais dores. E é isso que acontecerá com você, até que você, pela graça, entenda, ouça com os ouvidos, veja com os olhos, creia com o coração que você precisa abrir-se, confessar os seus pecados, buscar ao Senhor, rogar a Ele, clamar a sua graça, e então Ele mudará a sua vida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Vamos continuar, irmãos. Veja o versículo 11. Indo eles, andando e falando, eles estavam conversando sobre isso, talvez sobre o pedido que Eliseu havia feito e sobre a resposta que Elias havia dado. Então eles estavam andando e falando. E eis, surpreendentemente, que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, a Elias e Eliseu. E Elias subiu ao céu num redemoinho. É interessante que a gente lê o texto, a gente percebe algumas coisas que talvez a gente não tenha percebido antes. Que Elias não subiu ao céu numa carruagem de fogo. Não é isso? Não diz o texto isso. Diz que a carruagem e os cavalos separaram Eliseu de Elias. E Elias subiu num redemoinho. Então os cavalos e o carro de fogo serviu para separar aquele que seria levado. Irmãos, a ascensão de Elias é um tipo daquilo que aconteceria como de fato aconteceu com Cristo. É interessante isso, lembra? Elias aponta para Cristo. Aponta para Cristo. Vocês se lembram que quando Jesus, depois de ressuscitado, foi assunto aos céus, imediatamente antes dele subir aos céus, ele estava conversando com seus discípulos. Assim como Elias estava conversando com Eliseu. Olha o texto que está escrito em Atos, eu lerei.
Enquanto Jesus lhes falava essas palavras, foi ele levado às alturas, à vista dos seus discípulos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Atos 1, 9. Jesus estava dizendo a eles, conversando com eles, e então foi elevado às alturas. Elias conversava com Eliseu, indo e caminhando os dois juntos, até então ele ser levado. Assim como aconteceu com Elias, e aconteceu com Enoque também, lembram-se? Eles não viram a morte. Isso aconteceu apontando para Cristo. E só por causa de Cristo isso aconteceu. Elias e antes dele Enoque só foram para Deus por causa de Cristo. Eles creram no Messias, que haveria de vir. E é por isso que eles foram à presença de Deus, onde Cristo está. Irmãos, nós podemos ter a certeza de que assim que aconteceu com Elias, assim também acontecerá conosco. Nós também seremos tomados para Deus. Ordinariamente por meio da morte, ou senão quando Cristo vier. Mas o mesmo Deus que recolheu Elias, antes dele Enoque, e o Senhor Jesus Cristo glorioso, também nos recolherá à sua presença, também nos levará aonde ele está. Da mesma forma, consolemo-nos com isto, nós habitaremos com o Senhor, como diz Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e 8. Aconteça o que acontecer, eu não sei do que eu vou morrer, e qual será a minha enfermidade que me ceifará a vida. Estava lendo a Bíblia esses dias, aí o texto diz assim, um dos textos diz assim, então adoeceu ele com a doença com a qual ele morreria. Eu fiquei meditando nisso. Nós ficamos doentes, mas não sabemos a doença que nos levará. Certo? Eu e você já ficamos por vezes doentes, mas a doença não nos levou. Graças a Deus, Deus nos curou, ou por meio de remédios, de médicos, ou até pela graça dele e poder que ele tem, todo soberano. Mas um dia, ordinariamente, eu vou ficar de uma doença que é a que vai me levar. Mas eu sei que, independente disso, eu habitarei com o Senhor por causa do grande amor de Cristo por mim. Você também sabe disso? Você deveria saber disso, para ter uma vida feliz, para ter uma morte feliz. Uma morte feliz é isso mesmo. Isso mesmo. A morte do crente é feliz. É por isso que Balaão, aquele ímpio, lá do Antigo Testamento, disse assim, quem me dera morrer a morte do justo, que eu tenha o fim como o dele. Porque a morte do crente é doce e bela, é segura. É o Jordão, lembra? Que se abre. Nós temos a certeza de que assim como Deus levou Elias à sua presença, nos levará também por meio de Cristo. Irmãos, mas nem todas as carruagens de fogo apontam para a salvação. Aqui apontaram. Apontaram para a bênção de Elias estar na presença de Deus, porque foi através daquela carruagem de fogo e dos cavalos que Elias foi separado para ser levado. Mas nem todo os cavalos de fogo e as carruagens de fogo falam de salvação. Falam de ira e juízo também. É interessante isso. Porque você está vendo aqui um contexto em que carros de fogo e cavalos de fogo são usados num contexto de bênção, que é Elias ser tomado para Deus, porque foi um servo de Deus. Mas há um outro texto da Bíblia que fala também de cavalos e carros de fogo, que não é bênção, é juízo. Olha só, Isaías diz assim, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um redemoinho. Olha, redemoinho. Aqui no texto de Isaías, torvelinho, que é redemoinho. E aí diz mais, para tornar a sua ira em furor, a sua repreensão, em chamas de fogo, porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Isaías 66, 15, 17. Irmãos, veja, os mesmos carros que separaram Elias de Eliseu para dar a bênção a Elias e ser levado à presença do Deus que ele serviu e amou, são os mesmos carros que virão julgar o ímpio e destruí-lo. Então a pergunta é, como será para você, meu irmão e minha irmã? Como será a manifestação do Senhor? Como será? Será de salvação ou de juízo quando ele vier? Será como foi para Elias ou será como o é para os inimigos de Deus? Isso depende só de uma coisa, da sua fé obediente ou falta dela para com Cristo Jesus. Jesus Cristo é a rocha de segurança.
e ao mesmo tempo a pedra de tropeço. Se algo que você deve levar consigo esta noite, meu irmão querido, é isso. Sua felicidade eterna ou sua perdição eterna depende exclusivamente da sua relação com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Versículo 12. Olha aí. Elias é tomado. E aí veja o que diz o texto. Vamos ler juntos? Versículo 12? Leiamos. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes... Até aí, irmãos. Com essas palavras, meus irmãos, Eliseu reconheceu a verdadeira força de Israel. O verdadeiro exército. É interessante, né? Parece que Eliseu está falando do exército do carro de fogo e dos cavalos. Mas não é. Você sabia? Parece que é, mas não é. Parece que Eliseu está fazendo referência ao carro de fogo e aos cavalos que separaram ele de Elias. Mas não é. Ele está fazendo uma menção ao próprio Elias. Elias é o carro do Senhor e os seus cavalos. Elias é o exército de Deus. Sabe como é que nós sabemos disso? Que é assim mesmo? Embora não pareça. É porque, não coincidentemente, quando Eliseu morre, é dito a mesma coisa dele, ou para ele. E não tinha lá, na hora que ele morre, nenhum carro de fogo, nem cavalos. Olha o que diz o texto. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, lembra do texto que eu falei com vocês? A enfermidade com a qual ele havia de morrer. Diz mais o texto. Jeoás, rei de Israel, desceu a visitar Eliseu. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele disse a mesma coisa que Eliseu disse a Elias. Mas aqui nesse momento não tem carro nenhum de fogo, nem glória nenhuma divina com os cavalos. Isso significa que o verdadeiro exército de Deus são os homens fiéis, são os profetas do Senhor, são os homens consagrados e firmes em sua palavra. Este é o exército de Deus. Meu pai Elias, meu pai, você é os carros de Israel e os cavaleiros. Irmãos, assim também hoje, os líderes fiéis da igreja são a última linha de defesa da igreja. Os pastores fiéis, os presbíteros fiéis, os homens fiéis, as mulheres fiéis, são a última linha de defesa. São o exército do Senhor para guardar a igreja. Não é à toa, meus irmãos, que o apóstolo Paulo assim entendia. Ele escrevendo aos líderes da igreja, e especificamente a Tito, ele diz para Tito defender a igreja dos falsos mestres. Olha o que Paulo diz: importa que o ministro seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Tito, é preciso fazê-los calar. Tito defende a fé, porque eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Tito 1, 9 e 11. Paulo reconheceu em Tito um soldado, carros de Israel e seus cavaleiros, aquele que vai defender pela sã doutrina a igreja de Deus. Mas não é só isso. Paulo, escrevendo a Tito, diz assim, depois de Paulo falar a Tito dos falsos mestres, porque Paulo também fala a Timóteo, dos falsos mestres, Paulo disse especificamente a Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, Timóteo, diferente dos falsos mestres, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Então é um exército, ele é um soldado para vir para combater. Toma posse da vida eterna, para a qual fosse chamado, e de que fizesse a boa confissão perante muitas testemunhas. 1 Timóteo 6, 11 e 12. Veja como o apóstolo Paulo entendia que os soldados, os carros de Israel, os seus cavaleiros, são os homens santos da igreja, os líderes da igreja, que defendem o povo de Deus. Pastores fiéis são verdadeiros soldados de Cristo. Presbíteros fiéis
são verdadeiros soldados de Cristo. E vejam, a gente estudou hoje na catecúmeno sobre providência, não é? Lembra-se? Catecúmeno aí, providência? Como Deus dirige as coisas. Então não é à toa que nós ouvimos falar de pastores hoje de manhã, então estamos ouvindo agora à noite. Não é à toa. A importância de pastores, ore para que Deus levante verdadeiros soldados de Cristo. Fiéis à palavra, que lutem, que lutem. Nós precisamos de pastores, irmãos, militantes. Pastores que lutem. Não pastores que façam pazes com os que não temem a Deus. Quanto nós temos visto isso? Pastores que ficam promovendo ecumenismo. Não, todo mundo pertence a Deus. Não, todo mundo vai a Deus. Não, ele é nosso irmão. Ele não crê como nós cremos, mas o amor nos une. Irmãos, nós estamos numa batalha, irmãos. Qual a parte que nós não entendemos? Agora, eu lhes digo. Essa proclamação aqui, ela tem os seus dias contados na terra. Essa proclamação aqui, ela será cada vez mais dura de ouvir. Porque nós seremos tidos por inimigos dos homens. Quando nós procuramos a salvação deles. Eles nos verão como inimigos. Eles nos chamarão de separatistas. Eles já têm feito isso. E os cristãos são separatistas. Enquanto nós somos do amor. Se esquecem que é um amor que Deus odeia. O amor pelo mundo. Não ameis o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. A palavra de Deus diz isso. Mas não duvidem. São maus os nossos dias e ficarão piores ainda. Quando os últimos soldados, a última linha de defesa, se levantar para defender a igreja de Cristo. Haverá uma guerra intensa, certamente. Mais do que nunca. E ela está chegando mais perto de nós do que nunca. Mais perto do que nunca. Por isso nós vemos tantos pastores não lutando mais, mas fazendo as pazes com o inimigo. Devem ser advertidos, como foi o rei de Judá, como nós vimos. Há pouco tempo atrás. Poupaste o inimigo de Deus? Fizeste um pacto com ele? Não deverias fazer isso. Que Deus levante homens prontos a lutar por Cristo. Contra as forças de Satanás e seus servos, contra aqueles que querem derrubar a igreja. É preciso, não sou eu que digo, Paulo diz, é preciso fazê-los calar. É preciso fazê-los calar. Nós estamos num combate. E todo crente fiel é um soldado de Cristo. E não há guerra sem inimigo opositor. Não há guerra sem um opositor a ser vencido pela palavra e pelo testemunho de Cristo. Ore a Deus, para que Deus levante mais carros e cavaleiros de Israel, mais obreiros e ministros e presbíteros que amem a verdade e batalhem por ela, e façam emudecer o inimigo, façam calar os que corrompem a sã doutrina e destroem a vida de muitos. Orem a Deus. Não se importe com o que o mundo vai dizer de nós. Nós não nos importamos, nós responderemos a Deus. Nós servimos a Deus. Fomos comissionados por Ele, para a glória dEle. E nós já temos a promessa de que o mundo nos odiará. O Senhor nos avisou. Como odiou a mim, vos odiarão também. Se eu e você andarmos em Cristo. Ele prometeu que nós seremos odiados no mundo. Nenhum soldado que não entendeu isso está pronto para a batalha. É por isso que você não pode amar o mundo. Porque se você amar ao Cristo, você terá o ódio do mundo. É por isso que você não pode amar o mundo. Você deve decidir um ou outro. De que lado você está dessa batalha? Então componha os exércitos de Deus. Os carros de Israel. E os seus cavaleiros. Nós precisamos de homens que morram no campo de batalha pelo Senhor. Que morram por Ele. Que sejam perseguidos e difamados por fazerem o que é certo. Desses homens que nós precisamos, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bem-aventurados sois, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim eles perseguiram
os profetas que vieram antes de vós. É para essa batalha que Deus nos chama. E peça a Deus por pastores e presbíteros que dirijam a igreja de Deus como a sua linha de defesa nesta batalha em que nós devemos travar certamente. Irmãos, por fim, Elias é tomado. Eliseu clama, vendo Elias como o verdadeiro exército do Senhor. Versículo 13 e 14, nós terminamos. Vamos ler juntos? Aí terminamos? Leiamos. Então levantou o manto que Elias deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias... E Eliseu... Irmãos, nós terminamos. Elias é tomado por Deus no redemoinho. Eliseu não o vê mais. Eliseu vê que o manto deixou. Elias deixou o manto. Ele toma, o enrola, divide em duas partes. O enrola. E antes de ferir o Jordão, ele pergunta: onde está o Deus? Onde está o Senhor, melhor, Deus de Elias? E ele fere as águas. E quando aconteceu isso, as águas se dividiram. E eu termino. Meus irmãos, essa pergunta tem resposta graças ao bom Deus. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Deus está presente hoje e agindo sempre como agiu. Ele fez isso com Josué, quando separou o Jordão. Ele fez isso com Elias, quando separou o Jordão. Mas Josué e Elias foram tomados. Onde está Deus? Deus continua com seu povo. Deus continua com seu povo. Deus estava agora com Eliseu. E a prova disso é que o Jordão separou-se novamente. Assim como Elias feriu o Jordão antes de passarem para o outro lado, agora Eliseu fere o Jordão retornando para o lado onde estavam antes. Isso, como vimos, nos lembra o que Deus fez por meio de Josué na travessia do Jordão. Esses fatos nos ensinam que o Senhor é o mesmo hoje e para sempre o será. Não importa a época que vivamos, se é a época de Josué, se é a época de Elias e Eliseu, ou se é a nossa época agora. O Senhor estará conosco. Não importa os desafios que enfrentemos, o Senhor está presente sempre agindo. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Ele está presente. Irmãos, ora, nós vemos a mão claramente do Senhor. Ora, ela está oculto a trabalhar. Todavia, o Senhor está sempre ali. O Senhor está sempre conosco. Seu poder é o mesmo. Ele nunca mudou, nem jamais mudará. Ele continua salvando e julgando. Sua vontade permanece e seu poder é o mesmo do Êxodo, o mesmo da igreja primitiva, o mesmo da reforma protestante, o mesmo dos avivamentos do século XVIII. É o sempre mesmo Deus e para sempre o será. É o Deus histórico e é o Deus contemporâneo. É o mesmo Deus. E você e eu devemos crer nisso. Se de coração nós buscarmos o Senhor Todo-Poderoso e onipresente, onde Ele está sempre presente. Nós veremos o poder dEle em nossas vidas, e em nossa comunidade, em nossa igreja. Por isso, a pergunta que Eliseu fez tem resposta. Eliseu perguntou: onde está o Deus de Elias? E Eliseu, e nós respondemos de coração, como fez o salmista: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias, o Deus de Eliseu, está comigo e com você. O mesmo poderoso Deus. E Ele jamais nos abandonará até o fim. Deus seja louvado. Amém.